Olá, meus amigos queridos, tudo bem? Vamos para mais uma lição de Joana de Ângeles em Convites da Vida? Vamos lá. Hoje eu trago aqui uma presença muito especial, que é a minha mamãe, a Taninha, e nós pretendemos no final fazer aqui uma homenagem musicada, né, de maneira musical, a esta mensagem que é convite à decisão. Então eu convidei a mamãe para a gente fazer uma música espírita lindíssima do poeta e compositor espírita João Cabete, para a gente finalizar a nossa mensagem de hoje. Mamãe, pode se apresentar. Olá, pessoal, boa noite. Que a paz de Jesus esteja e permaneça com todos nós. Pessoal, sem mais delongas, para a gente poder aproveitar bastante os nossos minutos aí, convites da vida, Joana de Ângeles de Valdo Franco. Hoje nós vamos estudar a 10ª mensagem, convite à decisão, e eu vou fazer um pouquinho diferente. Ao invés de ler na íntegra e depois comentar, a gente vai lendo e fazendo os nossos comentários, tá bom? Então vamos lá. Joana começa fazendo uma citação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo em Lucas capítulo 16, versículo 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores. E aí ela começa a sua dissertação. Será possível o consórcio da espiritualidade com as ambições mundanas? Olha que interessante. Ela já começa com este pensamento. Será que nós temos a possibilidade de flertar com a espiritualidade superior e, ao mesmo tempo, valorizando as coisas do mundo, as coisas que nos distraem no mundo, aquilo que nos incentivam as nossas próprias imperfeições? É essa a reflexão desse parágrafo. Será crível amar as estrelas e demorar-se no charco? Olha que metáfora impressionante. Como é que nós podemos, amar as estrelas, sonhar com as estrelas e ainda assim nos permitir demorarmos, né, a nossa própria individualidade no charco das nossas paixões, das nossas próprias imperfeições? Lembrando que ela está fazendo menção à advertência de Jesus. Nenhum servo pode servir bem a dois senhores, não é? E ela continua. Pode-se estudar o bem e cultivar a ilusão? Que importante isso, não é? Como é que a gente pode estudar o bem comum, o bem espírita e permanecer numa conduta, seja de pensamento, seja de ações do nosso cotidiano, dentro do nosso próprio lar, no ambiente familiar, cultivando as nossas ilusões com relação a tudo aquilo que representa o estímulo aos nossos vícios, o estímulo ao nosso egoísmo. E continua a mentora de Divaldo Franco. Permite-se o concurso da saúde no organismo debilitado? O organismo que está debilitado, ele se permite o concurso da saúde? Pergunta Joana de Ângeles. É factível a dedicação à caridade e o comércio com a rebeldia? Muitas vezes nós temos essa prática, não é? Às vezes para anular um pouco os nossos próprios débitos, diminuir o impacto da acusação da nossa própria consciência, não é? A gente tem aquela atitude rebelde e para tentar diminuir o impacto, a cobrança do dever não cumprido que a consciência nos sugere, nós vamos lá e praticamos a caridade. Como é que pode? Nós estamos usando aqui de uma expressão, não é? Com um pé numa canoa, que nem falava a vovó, e um pé numa outra. A gente não consegue ter um equilíbrio coerente quando nós temos esse tipo de prática, não é? Nós precisamos ter fidelidade, decisão é o tema então da nossa mensagem. E aí ela vem. Disse Jesus com propriedade inalterável: nenhum servo pode servir a dois senhores. Ou seja, ou nós vamos desagradar a um, ou nós vamos desagradar a outro. Então a gente precisa ter o quê? Decisão, certo? E ela continua. Sem dúvida, não nos encontramos diante da necessidade de construir comunidades novas em que a ojeriza ao mundo se patenteie pela fuga aos cometimentos humanos. Ou seja, ela não está defendendo que para
avançarmos na espiritualidade, nós devemos abandonar ao mundo e as situações que o mundo nos exige a conduta. Não, não é isso, né? Não estamos diante de uma imposição para que se edifiquem células quistosas, benquistas, né, bem queridas, no organismo social, em que os membros se transformem em marginais da vida contemporânea. Desejamos aclarar quanto à necessidade de que aquele que encontrou a rota luminosa da verdade, por um princípio de coerência natural, não deve se permitir engodos. Ou seja, se nós já abraçamos ao Evangelho, se nós já abraçamos a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, nós não podemos permanecer no engano. É aquela expressão de Jesus, não é? Com relação ao servidor que toma a charrua e não olha mais para trás. Ele vai se decidir em tomar um instrumento de arado e seguir adiante, não mais se acompliciando com o erro do passado, se enganando, certo? E aí até grifei essa próxima parte aqui no parágrafo, que ela diz o seguinte, ó: desde que não se podem coadunar, não é? Realidades que se contrapõem, aí onde eu grifei. Tu que conheces os objetivos da vida, não deves permitir fixações e posições falsas que já deverias ter abandonado. Olha isso, que impressionante. Se nós já conhecemos os objetivos da vida, por que nós estamos aqui? Qual é o nosso motivo aqui na Terra? O que nós estamos fazendo? Nós não temos mais o direito de nos permitirmos fixações falsas que nós já deveríamos ter abandonado, não é? Mas ela segue. Eu vou só voltar um pouquinho na frase aqui. Tu que conheces os objetivos da vida não deves permitir fixações e posições falsas que já deverias ter abandonado a benefício da paz interior, enquanto convivendo com as atitudes dúbias, navegando no mar das indecisões, estarás na crista, e nas baixadas das ondas das dúvidas, sob as contingências das posições emocionais em atropelo. Ou seja, se nós temos um roteiro, que é o Evangelho, que é o Cristo sempre. Eu me recordo de um bilhete do nosso querido Chico Xavier Adivaldo Franco, em 5 de maio de 1984, quando Chico dizia que a meta do trabalhador espírita é Jesus. Ou seja, a nossa decisão é para com o Cristo. E isso deve estar esculpido em o nosso próprio espírito para que não haja dúvidas. Porque com a dúvida, nós enfraquecemos a nossa fé, a nossa confiança nos desígnios superiores e nos permitimos, então, atropelos emocionais. Então é preciso decisão firme, certo? E continua a benfeitora. O convite do Cristo tem sempre sido imperioso. Tomando-se da charrua, não se deve olhar para trás, o que nós falamos há instantes, não é? Diante do desejo da retificação, marchar para o bem e não tornar ao pecado. Sim, Jesus nunca condenou, acusou ninguém em que ele se viu ali conversando numa situação de acusador. O que ele dizia? Vais, não é? E não tornes a te equivocar. Ele não acusava, mas ele aconselhava. Olha, até aqui você estava em engano. Agora você está consciente. Não tornes a errar. Siga para a marcha do bem. Toma a charrua e não olha mais para trás na estrada da imperfeição. Certo? Sigamos para o último parágrafo. Imprescindível decidas o que desejas da vida. O que estamos desejando da vida? Nós estamos vivendo uma situação como aquelas árvores do Evangelho, que aquele cego que fora levado para fora da cidade, ele viu: Senhor, eu vejo homens que parecem árvores andando. E eu me lembro do nosso querido Otacílio Rangel aqui de São Carlos, mencionando que às vezes as pessoas andam pelas ruas como se fossem árvores, sem reflexão, sem pensar na vida futura. E é essa advertência aqui.
Imprescindível, diz de novo a mentora, vamos reler. Decidas o que desejas da vida. Se nós temos a nossa meta no amanhã espiritual em o Cristo, nós temos que ter essa decisão e trabalhar por isso. E aí ela continua. Como conduzires a vida? Qual a ideia que fazes da vida? E por fim, marcha na direção da vida que venhas a eleger como rota para a verdadeira vida. Ou seja, aqui nós finalizamos a interpretação de Joana e nós temos aqui, deixa eu só analisar o nosso tempo, nós temos agora um bom tempo para a gente conversar um pouquinho sobre isso e possivelmente, se a minha mamãe desejar, ela fala um pouquinho para a gente o que ela pensa sobre esses pontos também, porque a Taninha, junto comigo, né, nós estudamos juntos faz muito tempo o Espiritismo e nós sabemos o quanto somos aprendizes ainda, mas sempre é importante a gente ouvir o pensamento de uma outra pessoa. Mas, para a gente poder concluir, se nós temos essa decisão a tomar, e essa decisão é pelo Cristo, que a nossa vida seja construída, refletida, pensada, sentida para essa vida que nos aguarda no mundo maior. O mundo, ele nos apresenta uma série de oportunidades para o aprendizado, para nós lapidarmos as nossas imperfeições no atrito do dia a dia, com as dificuldades, com os obstáculos. E nós sabemos que a vida na Terra, embora ela não seja fácil, a grande maioria das possibilidades para a facilidade da vida na Terra depende de cada um de nós. Porque os obstáculos da vida, eles são os mais simples possíveis. Uma enfermidade aqui, aguda ou crônica, um atropelo material aqui e ali, uma dificuldade financeira, mas quando nós quisermos, quando nós desejarmos, nós seremos facilitadores das vidas uns dos outros, porque nós estaremos trabalhando pelo Evangelho. Nós estaremos trabalhando para que o nosso próximo se aproxime conosco, junto a Jesus Cristo. Ainda ontem, falava para a Taninha, nós estávamos indo para um compromisso espírita e eu disse, mamãe, eu me lembro de um ensinamento do nosso querido Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, Dr. Bezerra. Ele diz assim, uma vela acende a outra sem alterar a sua própria chama. Ou seja, quando nós interiorizarmos essa decisão com Jesus, nós não estaremos satisfeitos em seguir a ascensão para o Cristo, olhando para trás e enxergando um irmão nosso em sofrimento. Nós vamos implorar a Jesus para retornar e socorrer. Vamos dar um exemplo dos mais lindos que o cristianismo conhece. E o Espiritismo, principalmente através do verbo luminoso de Emmanuel, em a obra que nós consideramos com proporções divinas, Paulo e Estevão. Quando nós vemos Estevão, primeiro mártir do cristianismo, nas suas alturas espirituais, ele vai até Jesus. Ele vai até o Cristo, beija-lhe o manto divino aos prantos e pede ao Senhor para voltar e socorrer aquele que fora, em teoria, o seu algoz, Saulo de Tarso. Ele implora ao mestre para que ele possa voltar e conduzir Paulo, era a sua missão, conduzir Paulo aos braços do Cristo. Esta é a decisão mais linda que nós podemos encontrar no Espírito que se ilumina. Por isso que nós falamos aqui, concluímos nessa fala lindíssima de Joana de Ângeles. Quando nós temos a claridade do Evangelho, a iluminar as nossas consciências, na decisão para seguir com Jesus, nós seremos muito mais felizes quando nós conseguirmos juntos, todos, ascendermos para Ele. É por isso que nós vemos espíritos que já se iluminaram, espíritos que estão fronteiriços à purificação, que voltam ao ergástulo carnal, à vida na terra, por amor a Jesus, para ajudar a humanidade a crescer junto e para com Ele.
Mamãezinha. André Luiz já dizia, né? Uma semana de evangelho Sim. já é o bastante para que a gente decida o que Isso, fazer está lá no Agenda Cristã. na vida de cada um de nós. E fugir do evangelho com ira, com arrogância, com egoísmo, né? Que é a chaga aí principal. Pedro já dizia, né? São Pedro, o apóstolo Pedro. É perder tudo aquilo que nós aprendemos, né? Se a gente foge desse evangelho. Se nós nos entregamos à cólera, né? Cólera, Lembra lá ira, também de Paulo Estevão? Ele dizia que naquele instante em que ele fora convidado a argumentar na igreja que se inaugurava em Antioquia, ele pensava para consigo mesmo, meu Deus, se eu me entregar à cólera diante dessa porque ele tinha uma indignação de decisão para Tiago e tomar, Paulo, essa decisão eu dos perderei dois. todo o evangelho. evangelho. Então ele tomou aquela decisão de se colocar à disposição para o julgamento de todos, desde que todos também se colocassem à disposição do julgamento do Cristo diante do evangelho. E o Emmanuel garante ali que aquela atitude de Pedro, aquela decisão de Pedro, salvou a igreja nascente de Antioquia. Com certeza. Ali foi um instante de decisão. E todos os momentos, né, mãe? A gente tem que tomar decisão Sem dúvida. em as nossas atitudes. Inclusive a caridade está presente no evangelho. Sim. Se nós direcionarmos as nossas vidas diante do evangelho, que é consolador, iluminador, dando-nos diretriz, nós sabemos o que fazer com a caridade, não é? A caridade está ali, presente em tudo. Essa caridade da piedade para com o outro, da misericórdia para com o outro, colocando-se no lugar do outro, seja ele quem for, infelizes um pouco mais que nós, ou aquele que necessita realmente ser ajudado. E essa caridade nós podemos fazer diuturnamente. Aí você vai falar, mas o mundo está violento, eu vou sair aí fora para dar um cobertor, uma comida a alguém, não sei o que nós vamos encontrar lá fora. Tudo bem, nós sabemos que o mundo está assim, embora nós estejamos protegidos, mas também não vamos vacilar. Mas por que eu digo que a caridade pode ser usada diuturnamente? Orando para o mundo ser melhor, orando para esses que dormem nos relentos, aquele que não tem o fogão aceso, o que pôr na mesa para comer, pedindo a Deus que tenha misericórdia, porque isso nós sabemos que Ele tem, mas que eles tenham mais resignação, mais consciência, mais força de vontade, buscando um trabalho honesto, né? Não precisa sair por aí fazendo as suas atrocidades porque está com fome ou porque está com frio, né? No caso aí de um assalto, um roubo à mão armada, não é assim, não é? Mas vamos pedir a Deus, e Deus nos atende quando o pedido é sincero, é com amor, não é? É assim que eu encaro o evangelho, é assim que nós encaramos a decisão que nós temos que tomar diante da vida e diante do próximo e de nós mesmos. Bem, meus queridos, nós estamos chegando aqui para aproximadamente aos 19 minutos do início aqui do nosso estudo. Como passa rápido quando a gente fala do bem, né? É impressionante como é gratificante, Jesus é bom, né? O tempo passa e a gente nem sente os benefícios do Cristo em a nossa direção. Queridos, como nós falamos no convite à decisão de Joana, a decisão pelo Evangelho, por Jesus, nada mais justo que nós nos decidirmos por Ele, pelo Senhor, que há mais de 20 séculos vem nos convidando para irmos até Ele, naquele bendito, iluminado convite do vinde a mim. Com base nisso, nessa decisão firme, sejamos firmes para irmos até Ele, nós vamos aqui cantar uma música do poeta e compositor espírita João Cabete, que nós cantamos lá no nosso amado grupo Batuíra, com o nosso coral, e essa música tem justamente o tema e o nome Vinde a mim. Vamos a ela. Vinde a mim, vós todos que sofreis a imensa dor do mundo em desamor. Vinde a mim, e eu vos aliviarei, disse o Mestre no Sermão do Monte.
Vinde a mim, que o vosso pranto enxugarei. Multidões escutam tua voz, que a brisa traz no alto da montanha. Milênios passam, mas tua voz ressoa em cânticos de paz, a todos abençoa. Vinde a mim, Senhor, quero beijar o chão do teu caminho. Tenho os pés feridos e a alma dilacerada. Estou diante de ti, buscando teu amor. No vento escuto a tua voz. Vinde a mim, vinde a mim. Que lindo, não? Que nós possamos então, caríssimos amigos, irmãos e Idéu Espírita, possamos ir até o Cristo, senti-lo em o nosso íntimo, nesse poder de decisão transformador. Sempre falo e aqui finalizo o nosso estudo. Não se conhece ninguém na história do cristianismo que tenha se decidido por Jesus e tenha se arrependido. Jamais. Joana de Ângeles nos diz isso. Jamais. Não se conhece ninguém, reforçamos, que optou por Jesus e tenha se arrependido. Todos se tornaram plenos. Então que possamos ir até Ele nesse poder de decisão. E que tomemos a decisão certa. Jesus de Nazaré. Agradecemos muito, de todo o coração e entendimento, por mais esta oportunidade. Deus nos abençoe, Cristo sempre, hoje e para toda a imortalidade. Muito obrigado, queridos. Beijos. Muita paz.